E aí, pessoal do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e na aula passada a gente viu vários conceitos da cinemática, que é a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos, das partículas, enfim. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai tratar basicamente sobre velocidade e aceleração média, certo? Então vamos lá. Parte 2 de cinemática. A habilidade, pessoal, novamente, é a mesma habilidade da aula passada, só que como a gente já viu movimento, repouso, ponto material e corpo extenso, a gente, essa parte já foi vista. Só que tá faltando a parte mais legal, a parte que vocês vão ter que botar a mão na massa, que é velocidade média e aceleração média. E aí, por que eu digo que vocês vão ter que botar a mão na massa? Porque vocês vão ver que as fórmulas... vocês vão ter que aplicar as fórmulas em determinadas questões, tá? Mas vamos com calma. Vamos começar dizendo aqui o que é velocidade, o que a física chama de velocidade. Pessoal, na física, velocidade relaciona a variação de posição no espaço em relação ao tempo. Novamente, a mesma imagem que a gente viu na aula passada, né? Então, resumindo tudo, a velocidade diz qual a distância, ela tem a ver com a distância percorrida por um corpo em um determinado intervalo de tempo. Por exemplo, imagina que você esteja dentro de um carro, tá? Aí tem um negóciozinho no painel que tem assim, ó, quilômetro por hora. Aí tem um ponteirozinho, em alguns carros, em carros mais novos isso é digital, mas em carros mais antigos tem um ponteirozinho ainda. Aí vamos imaginar que você esteja no carro e aí o carro... aponte o ponteiro para 60 km por hora. O que isso significa, pessoal? O que significa dizer que esse carro está a 60 km por hora? Significa que em uma hora esse carro vai percorrer 60 km. Olha que coisa legal. E da mesma forma, imagine que você esteja no carro e o ponteirozinho lá esteja dizendo que esse carro está a 40 km por hora. O que significa? Significa que a cada uma hora, esse carro pode percorrer 40 km. Então, olha como a velocidade é importante. Porque se você souber a velocidade e a distância, você vai saber o tempo. Vai dar para você calcular o tempo. Se você souber a velocidade e o tempo, vai dar para você calcular a distância que você vai percorrer. E se você tiver a distância e o tempo, você vai poder calcular a velocidade. Beleza? Calma, vamos ver isso com calma. Tá bom? Então é isso que é velocidade. Nada mais é do que essa relação entre a variação de espaço com a variação do tempo, tá? E aí, novamente, velocidade vezes movimento. Os tipos de movimento que a gente viu, né? Movimento retilíneo uniforme, que é o famoso MRU. Nesse caso aqui, pessoal, a velocidade vai ser constante, tá? Esse CTE aqui, gente, é constante, tá? No caso do movimento circular uniforme, a gente vai desconsiderar um pouco hoje, tá bom? Porque o foco é mais no movimento retilíneo uniforme. Então, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. No movimento retilíneo uniformemente variado acelerado, essa velocidade, ela aumenta ao longo do tempo. Como a gente já viu na aula passada, mas não custa nadinha pontuar novamente, né? E se eu digo que o movimento é retilíneo uniformemente variado retardado, significa que ao longo do tempo essa velocidade está diminuindo. Pessoal, esses conceitos são extremamente importantes. Tem outra coisa também que vale a pena pontuar, apesar de a gente não ter visto ainda a aceleração, mas não custa nada falar. No movimento retilíneo uniforme, onde essa velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. Porque olha que legal, pessoal, sabe o que vai fazer essa velocidade variar? Por exemplo, no carro. No carro, pessoal, tem um pedalzinho, né? Eu acredito que todo mundo saiba, tem um pedalzinho que a gente chama de acelerador. E aí, se a gente apertar esse pedal, o que vai acontecer? A velocidade vai aumentar.
certo? Então, toda vez que um corpo ele for acelerado, a velocidade dele vai aumentar, tá? Guarda essa definição que é extremamente importante. Só que se um corpo não tiver aceleração, a velocidade dele vai continuar a mesma. Se ele estiver parado, ele vai continuar parado, que depois vocês vão ver um pouco quando a gente estiver falando sobre lei de Newton, tá? Então, se não tiver aceleração e o corpo estiver parado, ele vai continuar parado. Se um corpo estiver a 60 km por hora e desprezando todas as forças dissipativas, que depois a gente vai ver o que é força dissipativa também, mas eu posso resumir aqui que força dissipativa basicamente são forças que vão influenciar no movimento de um corpo, fazendo com que esse movimento, de certa forma, diminua, como, por exemplo, a força de atrito, que depois vocês vão ver, tá? Eu tô sendo... É porque, como é minha área, eu me empolgo demais às vezes. Então, vamos lá. Então, se um corpo está a 60 km por hora, desprezando ali qualquer coisa que vai fazer ele desacelerar, e eu não colocar aceleração nesse corpo, ele vai continuar a 60 km por hora. Ok? Isso daí vocês vão ver que é a primeira lei de Newton, que é uma das coisas mais maravilhosas que a física tem. Ok? Então, só continuando aqui. No caso do movimento retilíneo uniformemente variado, se a velocidade está aumentando, significa que a aceleração é positiva. Ou seja, é o caso do acelerador, tá? Quando eu digo que o movimento é retilíneo uniformemente variado e é retardado, significa que a velocidade está diminuindo, significa que essa aceleração é negativa. São conceitos extremamente importantes, tá? Agora, como a gente viu que o que vai importar para a gente no momento é velocidade média, porque também tem velocidade instantânea, tá? Mas isso daí a gente vai deixar para um outro momento. O que importa para a gente hoje é velocidade média. E aí, o que é velocidade média? Velocidade média, pessoal, é a divisão entre o caminho percorrido. E aí, esse caminho percorrido, pessoal, a gente pode chamar de distância, tá? A grosso modo, a gente pode chamar de distância. Velocidade média é a divisão entre o caminho percorrido e o intervalo de tempo necessário para percorrer este caminho ou esta distância. Já a gente vai ver isso na prática, que a prática, praticando a gente já vai aprender mais. Beleza? A velocidade média, pessoal, é parte da grandeza física que identifica o deslocamento de um corpo em um determinado espaço de tempo. Ela também é conhecida como velocidade escalar média, tá? Você pode ver esse nomezinho aqui também lá na hora da prova, ou velocidade média ou velocidade escalar média, ok? E aí, novamente, aquele exemplo que eu dei, pessoal, se um carro está a 60 km por hora, isso significa que em 1 hora ele vai percorrer 60 km, tá? Mas vamos aprender a calcular isso daqui, para ficar mais claro? Antes de aprender a calcular, a gente precisa saber o que a gente usa para calcular. E a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó, que é o famoso Vm é igual a ΔS sobre ΔT, onde Vm é a velocidade média, o ΔS, vocês lembram que eu falei que esse delta na física, ele vai representar uma coisinha chamada variação, tá? No caso do ΔS, esse S, pessoal, aqui, ó, é space, em inglês, que é espaço. Espaço. Tá, a letra tá um pouco feia, mas dá pra entender, né? Então, esse meu ΔS vai ser a variação de espaço. Tá aí embaixo o que significa cada sigla dessa. Nessa parte de baixo, pessoal, ó, esse ΔT vai ser a variação de tempo. Então, resumindo tudo, a velocidade média vai ser a distância percorrida ou a variação de espaço dividido pela variação de tempo, ou seja, o tempo que esse corpo levou para percorrer este espaço aqui, tá? Antes da gente calcular isso daqui, é importante pontuar o seguinte: atente-se sempre para as unidades de medida. Isso não vale só para esse assunto. Lá no ensino médio,
toda vez que tiver uma fórmula nova na física, vocês têm que prestar bastante atenção nas unidades de medida, tá certo? E aí, pessoal, a unidade de medida que eu venho utilizando até agora, quando eu falo da velocidade, é quilômetro por hora, que é uma medida de velocidade bastante utilizada. Então, no caso da velocidade média aqui, ó, é quilômetro por hora. Agora, vamos lá, pessoal. Quilômetro é medida de quê? É medida de espaço. Então, esse espaço aqui, pessoal, também tem que estar em quilômetro. E por que que isso é importante, professor? Porque você pode pegar alguma questão em que este espaço esteja em metros. E se esse espaço estiver em metro e o tempo estiver em hora, ou você tem que transformar o tempo de hora para segundo, ou, que é o principal, você transforma de metros para quilômetros, tá? E aí, continuando aqui, ó, como a velocidade está em quilômetro por hora, o quilômetro é a medida de espaço, então o meu ΔS tem que estar em quilômetros, e a hora que é medida de tempo. Então, a minha variação de tempo aqui vai ser... Essa minha variação de tempo aqui tem que estar em horas, tá? E aí, novamente, isso é extremamente importante, pessoal, isso daqui, porque se você pegar uma questão que o ΔS está em metro e o tempo está em hora, isso vai dar errado demais, tá? Continuando. Outra unidade, pessoal, não tão utilizada é a seguinte: metro por segundo. Aliás, não é tão utilizada. Ela é muito mais utilizada do que quilômetro por hora, tá? Mas a nível de nono ano, a gente pega um pouco leve com essa outra unidade, metro por segundo. Mas lá no ensino médio, meu Deus, vocês vão ver isso demais. Então vamos lá. Gente, se a velocidade está em metro por segundo, o meu espaço, a minha distância, ela tem que estar em metro. Obrigatoriamente ela tem que estar em metro. A gente tem que obedecer essas unidades de medida. E o meu tempo tem que estar em segundos, ok? Sempre, sempre, sempre. Existe uma forma, pessoal, de você transformar de quilômetro por hora para metro por segundo. Tem todo um cálculo muito bonito dizendo como que transforma de quilômetro por hora para metro por segundo. É um cálculo muito bonito, só que como o nosso tempo é muito corrido, eu vou precisar que vocês acreditem em mim. Quando eu digo que de metro por segundo para quilômetro por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6. Como assim, professor? Gente, seguinte, se a questão der que a velocidade é 10 metros por segundo e você quer transformar em quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Então, você pega 10 e multiplica por 3,6. 10 vezes 3,6, pessoal, dá 36 quilômetros por hora. Então, pessoal, se eu falar 10 metros por segundo e 36 quilômetros por hora, essa velocidade é basicamente a mesma, só estão em unidades de medida diferentes, certo? E aí, professor, se for o contrário, e se a questão me falar que o corpo está a 72 km por hora, mas eu precisar transformar para metro por segundo, como que eu faço? Gente, de quilômetro por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6, tá? E aí, 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo, tá? E aí, novamente, professor, por que 3,6? Gente, eu tinha destinado esse slide aqui só para mostrar para vocês por que é 3,6, só que a aula já está quase acabando e ainda falta muita coisa para ver, tá? Então, por enquanto, vocês vão ter que acreditar em mim, beleza? Vamos para o exemplo 1. Agora que a gente já viu a fórmula da velocidade média, a gente já viu as unidades de medida, a gente já viu como que transforma, vamos ver isso na prática. Vamos lá. Na pista de testes de uma montadora de automóveis, foram feitas medições do comprimento da pista e do tempo gasto por um veículo para percorrê-la. Os valores obtidos foram, respectivamente, 1.030 metros e 25 segundos.
Levando-se em conta a precisão das medidas efetuadas, é correto afirmar que a velocidade média desenvolvida pelo citado veículo foi em metros por segundo de... Gente, isso é extremamente importante porque a questão ela vai falar a unidade de medida que ela quer, tá? Então, no caso aqui, a questão já falou que ele quer que a gente encontre essa velocidade aqui, ó, em metros por segundo. Portanto, se ele quer a velocidade em metros por segundo, o espaço tem que estar em metro e o tempo tem que estar em segundo, beleza? Agora, gente, agora vamos lá. A gente viu que velocidade média era igual a ΔS sobre ΔT. A minha velocidade média aqui eu não sei, então vai continuar sendo velocidade média. Desculpa a minha letra aí, tá, gente? Mas acho que dá pra entender um pouco. Gente, eu pergunto pra vocês aqui. O meu ΔS vai ser 25 segundos ou vai ser 1030 metros? Muito bem. O meu ΔS, como é a variação de espaço, o espaço, gente, a gente define, a gente usa para calcular, por exemplo, o espaço de um lugar para outro, a gente usa metro, quilômetro, né? Então, no caso aqui é metro. Então, o meu ΔS, gente, ele é 1030. 1030. Ok? Consequentemente, pessoal, só sobra o 25, né? 25 segundos. Pessoal, segundo é medida de quê? É medida de tempo. Portanto, o meu ΔT aqui vai ser 25. E aí, pessoal, esse cálculo aqui não ficou tão bonito assim, não. Né? Não ficou muito bonito, não. Mas acredito que dá para todo mundo fazer. Se você pegar 1030 e dividir por 25, vai dar 41,2. Não é isso? Espero que sim. Beleza, pessoal? Não é simples? É desse tipo aqui que vai cair, assim, nas provas de nono ano, a nível de nono ano. Só depois, assim, que vai complicar bastante. Mas até agora, tudo tranquilo, né? Vamos para o exemplo 2, que diz o seguinte. Um móvel parte de uma cidade localizada às margens do quilômetro 640 de uma rodovia retilínea, linha reta. 2 horas depois, encontra-se no quilômetro 860 dessa mesma rodovia. Determine a velocidade média desse automóvel. Então vamos lá, gente. Seguinte. Vamos tratar esse carro como um ponto. Já que a distância é muito grande, né? Significa que tem uma pessoa que olhou de 640 quilômetros até 860. Que aí é o que eu falei para vocês na aula passada, né? Como essa distância, pessoal, é muito grande, a gente desconsidera totalmente as dimensões do carro. E a gente trata ele como um único ponto. Um pontinho aqui, ó. E aí a questão disse que ele saiu aqui da cidade A. Cidade A, que fica aqui em 640 quilômetros. Sabe aquelas plaquinhas, pessoal, que ficam em rodovias, né? Que aí elas podem aumentando, elas podem diminuindo. Basicamente foi isso que aconteceu, né? Ele saiu de uma cidade que bem em frente à cidade tinha uma plaquinha dizendo que estava na parte 640 da rodovia. E aí, após 2 horas, ele veio parar aqui, ó. Eu vou chamando aqui de cidade B. Como eu não sei o nome da cidade, pessoal, eu chamo do que eu quiser. Essa definição é extremamente importante. Quando você não sabe alguma coisa, você pode chamar do que você quiser. Eu chamei de cidade A e cidade B. Então, essa cidade B, pessoal, ela fica tem uma plaquinha perto da cidade que está dizendo 860 quilômetros. É o quilômetro 860 dessa rodovia. E aí falou, pessoal, que daqui até aqui, ó, ele gastou 2 horas. Não foi isso que a questão falou? E aí ele quer a velocidade média. Pessoal, é o seguinte, já que a distância, o espaço está em quilômetro e o tempo está em hora, a velocidade vai sair em quê? Em quilômetro por hora. Beleza?
Então, gente, é só jogar na formulazinha bonitinha, ó, velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Parece um A, né? Mas aqui é um delta. Então, vamos lá. A velocidade média, ela vai ser ΔS. ΔS vai ser a variação de espaço, vai ser a distância percorrida. Pessoal, se aqui estava em 640 quilômetros e aqui estava em 860, isso dá quantos quilômetros? Isso dá 210 quilômetros. Então, a distância que ele percorreu foi de 210 quilômetros. Em quanto tempo? Em 2 horas. E aí, pessoal, fica bem simples calcular, né? Velocidade média é igual a 210 dividido por 2 dá 110. 110 o quê? Qual unidade? Quilômetros por hora. Nunca esqueçam de colocar as unidades de medida. Tá, pessoal? Não é simples? Tranquilo demais. Agora a gente vai para uma parte um pouco mais complicadinha, que é a aceleração. Em física, pessoal, o que a gente chama de aceleração é a taxa de variação da velocidade de um objeto em relação ao tempo. Como assim, professor? Gente, novamente, o que vai fazer a velocidade variar em um corpo é a aceleração. Se a velocidade aumentar, esse corpo está acelerado. Se a aceleração diminuir, se a velocidade diminuir, significa que esse corpo está sendo desacelerado. E a gente chama de movimento retardado, tá? Vale lembrar, pessoal, que esse movimento retilíneo uniformemente variado, nesse movimento aqui, pessoal, a velocidade está variando, só que a aceleração é constante. Essa velocidade ela está variando uniformemente, tá? Nesse caso aqui a aceleração vai ser constante, ok? Vocês não vão precisar muito, sim, assim, pra gente resolver essas questões, não, mas vale muito a pena pontuar isso. Ok? Então a aceleração é isso, tá? É o que vai fazer a velocidade variar. Se a velocidade aumentar, a aceleração é positiva, e aí a gente chama de movimento acelerado. Se a velocidade diminuir, esse corpo está sendo desacelerado, a gente chama de movimento retilíneo uniformemente retardado, ok? Então, gente, perceba o seguinte, ó. Perceba que ao longo do tempo, no tempo em t igual a 0 e v igual a 0, ou seja, nesse referencial aqui, ó, o referencial entrando de novo. Nesse referencial aqui, gente, o tempo é 0 e a velocidade desse corpo é 0. O que isso significa? Pessoal, falar que a velocidade de um corpo é 0 significa que nesse referencial aqui, ó, esse corpo está em repouso, tá? Perceba, pessoal, que ao longo do tempo a velocidade está variando, ó. Após 1 segundo, a velocidade que era 0 passou a ser 5. Após 2 segundos, a velocidade... Novamente, após 1 segundo, né, que é de 1 até 2, a velocidade passou de 5 para 10. E aí, novamente, após 1 segundo, de 2 até 3, a velocidade passou de 10 para 15. Então, o que está fazendo essa velocidade variar? A aceleração, ok? Tá, professor, e como é que a gente calcula a aceleração média? Tá aí. Parece feio, né? Mas tá bem mais resumido do que a passada. Que no caso a velocidade média. Esse AM, pessoal, aqui, ó, é o valor da aceleração média. Professor, qual que é a unidade de medida? Gente, a unidade de medida vai ser metros por segundo ao quadrado. Repete comigo que isso é extremamente importante. A unidade de medida da aceleração média é metros por segundo ao quadrado. Professor, por que isso é importante? Por que é importante frisar isso? Diferentemente da velocidade, pessoal, a gente não vai ter, por exemplo, quilômetro por hora ao quadrado. A gente não vai ter isso. A unidade de medida da aceleração, ela sempre
pelo menos no nono ano, né? Ela sempre vai ser metro por segundo ao quadrado, tá? Sempre. Pelo menos até no nono ano. Depois vocês vão ter, lá no ensino médio, vocês vão ver que pode ter outras unidades de medida. Assim como a velocidade também, tá, gente? Aqui a gente utiliza quilômetro por hora e metro por segundo, mas você também pode ter centímetro por segundo, milímetro por segundo, que são outras velocidades que a gente não... Agora a gente não vai precisar se preocupar, não. Tá? Então, essa daqui é a unidade de medida da aceleração inicial, ok? E como é que eu calculo a aceleração média, pessoal? É o ΔV, ou seja, a minha variação de velocidade. Pessoal, outra coisa que também vale a pena demais frisar, é que esse delta significa o final menos o inicial. Sempre na física, sempre. É o final menos o inicial, tá? E quando eu digo ΔV, vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial, tá? E o meu ΔT, gente, o meu ΔT vai continuar sendo a variação de tempo, tá? E o meu ΔT aqui, ó, novamente, o delta é final menos o inicial. E quando eu digo ΔT, eu tô falando do tempo final menos o tempo inicial. Outra coisa importante que vale a pena frisar, gente, é o seguinte: essa minha variação de velocidade, ela tem que estar em metro por segundo. Tem que estar em metro por segundo. O meu tempo, ele tem que estar em segundo. Tem que estar sempre. Nesse caso aqui, sempre. E se a questão te der em quilômetro por hora e te pedir aceleração, você vai ter que transformar. Porque a aceleração ela é dada em metro por segundo, tá? Metro por segundo ao quadrado. E aí você tem que transformar a várias unidades, tá? Vamos para o exemplo 3 aqui, que diz o seguinte: durante uma arrancada, a chita consegue atingir a velocidade de 104 km por hora em um intervalo de tempo de aproximadamente 9,6 segundos. Determine a aceleração média desse animal durante a sua arrancada. Gente, essa daqui é a chita, tá? É um dos animais mais rápidos do mundo. E aí é o seguinte, como não vai dar tempo, eu vou deixar essa daqui para vocês, mas vamos só conceituar algumas coisas. Durante uma arrancada, gente, uma arrancada significa que, ó, a questão está um pouco mal elaborada, mas a gente pode considerar que a velocidade inicial dessa chita era de 0 km por hora, tá? Porque geralmente, por exemplo, você tem assim, o carro arrancou no sinal. Significa que se ele estava no sinal, ele estava parado. Se ele arrancou, a velocidade dele aumentou. E aí, o que foi que fez a velocidade dele aumentar? A aceleração, tá? Então, a minha velocidade inicial, tá? A gente tem que ver isso, pessoal, como se a gente estivesse lá. Imagina que você tá lá, aí você vê a chita deitadinha. E aí tem um animal passando aqui, e aí ela vai querer atacar o animal. Inicialmente, pessoal, ela estava em repouso. A velocidade inicial dela era 0. E aí ela arrancou, a velocidade dela aumentou. Então, aqui, ó, falar que a chita teve uma arrancada significa que inicialmente a velocidade dela era 0. A questão, gente, ela não vai te dizer que a velocidade inicial é 0, ela não vai te dizer. Ela vai falar, por exemplo, que o corpo estava em repouso inicialmente. E quando a questão diz isso, significa que a velocidade inicial é 0, tá? Então, essa chita, pessoal, ela passou de 0 km por hora para 104 km por hora. Esse 104 aqui, pessoal, vai ser a velocidade final, tá? 104 km por hora. E aí, pessoal, ele variou essa velocidade todinha, a chita, de 0 até 104, em 9,6 segundos. E aí ele pede a aceleração média. Só que tem um problema. Velocidade é dada em metros por segundo, no caso da aceleração, e o intervalo é dado em segundo. No caso do intervalo, pessoal, você não precisa transformar. Por quê? Porque já está em segundos. Só que você precisa fazer isso para a velocidade, que está em km por hora, e você tem que passar para... Aliás, eu botei aqui, foi km por segundo, né? Vixe, viajei legal.
Aqui é quilômetro por hora. Olha. Tem a velocidade de um corpo, de uma partícula, pessoal, que é a luz, né? Ou partícula, ou luz, que é dada em quilômetro por segundo. Mas é porque a velocidade é absurda, né? De 300 mil quilômetros por segundo. Tá? Então a gente meio que deixa isso pra lá por enquanto. Então, pessoal, o que vocês vão ter que fazer aqui? Vocês vão ter que transformar de quilômetro por hora para metro por segundo. E depois, gente, é só jogar nessa fórmula. Mas isso eu deixo para vocês, porque o nosso tempo encerrou, tá? Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante desse assunto, porque é um assunto muito legal e a gente pode ser visto, e esse assunto pode ser visto facilmente no nosso dia a dia. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Fiquem bem e até a próxima.